aprenda a reagir. Porque se você passa pelo que poucos passaram, é porque você vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Essa geração está uma geração muito mimada. Por que você é rebelde? Porque meu pai me abandonou. Porque minha mãe me abandonou. Cheguei no aeroporto de Congonhas anteontem com a minha esposa. E aí tem um irmão com a placa que foi me buscar. E tem um jovem do lado desse irmão, mal vestido, bem simplesinho. Aí eu os cumprimentei. E estamos indo para o estacionamento pegar o carro. E eu estou vendo aquele baixinho seguindo a gente e o grandão seguindo a gente, bora embora. Aí de repente o baixinho disse: já é a terceira vez que eu te vejo, pastor, eu só tive coragem de falar com você hoje. Falei: mas rapaz, não fale mais, pai do senhor. Ele é pai do senhor de novo, pai do senhor. Aí eu falei: você não está junto não? Não estou junto não, eu moro aqui no aeroporto de Congonhas. Como ele é? Eu fui abandonado aqui ainda criança quando os meus pais estavam indo para a Ucrânia. Meus pais morreram lá, sabiam que iam morrer, me deixaram aqui no aeroporto. E me enviaram para um orfanato. Falou o nome do orfanato. Pelo excesso de denúncias por abusos, o orfanato foi fechado, eu fui para a rua. Já me mandaram para as Nações Unidas, para a embaixada, para vários lugares. Porque eu não sou daqui, minha nacionalidade não é daqui, mas não conseguiram resolver o meu problema. E um adulto se tornou meu amigo e disse para mim: não fica na rua, fica no aeroporto, e os homens que tiverem 3 faixas, 2, 3 faixas nos ombros, cola neles, que são os pilotos. Geralmente eles são legais e vão te ajudando. E ele mora há 15 anos, morou 7 anos em Guarulhos e o resto do tempo em Congonhas, dormindo nos banheiros. Mas eu sou servo de Jesus, pastor, e meu sonho é ser missionário. Mas sabe qual é a hora que eu gosto mais de orar, pastor? É de madrugada, é 3 horas da manhã, no frio do banheiro ou do estacionamento. Já apanhei tanto dos seguranças, pastor, mas hoje eu tenho um piloto que me ajuda. Aí começou a citar o nome do piloto. Tem um segurança aqui que deixa eu assistir suas pregações no celular. O pastor Abílio Santana mostrou um vídeo seu para mim. O pastor Paul Walsh, em inglês. Eu aceitei Jesus. Ele falou para mim de Jesus em inglês. Eu entendi em português. Aí ele não estava acreditando. Ele colocou a mão na minha cabeça e olhou por quem estava do lado dele e disse: eu vou saber agora se ele está entendendo mesmo. Colocou a mão na minha cabeça e falou um negócio, pastor. Eu traduzi o que ele falou para mim. E o meu sonho é ser missionário, pastor. Pastor, eu sou alegre, eu como na rua, eu durmo na rua, mas a minha alegria é que eu tenho um desejo de ser missionário. E sabe por quê, pastor, eu sou missionário? Porque eu sou pregador do aeroporto. Eu prego para um monte de gente aqui nesse aeroporto, pastor. Não é um menino revoltadinho, não é um menino magoadinho, tá entendendo? Não importa o passado de seus pais, não importa o passado da sua mãe. Sansão teve bons pais, se tornou um filho rebelde. Davi era um homem que temia a Deus. Adonias se rebelou. Caim teve um pai com uma história. O som mudou, irmão, me ajuda, estava tão bom. Caim teve um pai com seus pontos negativos, mas foi escolha dele se rebelar. Não importa o passado de seus pais, o que importa é que em você há uma chance de se escrever uma nova história. Em você, Deus está decretando um novo momento para a sua vida. Então Samuel, apesar dessas distâncias, e receber um presente por ano, é um menino que se deixa ser usado por Deus. Samuel serve a Deus, estava bom, estava top. Samuel serve a Deus perante Eli. Aí agora, enquanto ele está deitado, Deus o chama. E ele corre atrás de quem? Do sacerdote Eli. Eis-me aqui porque tu me chamou. O sacerdote disse: eu não te chamei não. Volta e deita no teu lugar. Ele volta e deita. Aí Deus de novo chama: Samuel. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Tu não pode perder essa mensagem não. Samuel. Lembra da mãozinha? Arca. Eli. A arca é a representatividade da presença de Deus. A voz saindo do santuário, a voz saindo do lugar da intimidade, atravessa, passa por Eli, chega Samuel. Aí Samuel se levanta e diz:
o senhor me chamou sim, já é a segunda vez. Ele diz, eu não te chamei não, deixa eu dormir. Volta e deita. Ele voltou e se deitou. O Senhor chamou pela terceira vez, Samuel. Quando o Senhor o chamou pela terceira vez, diz a Bíblia que agora ele se levantou e correu. Ele corre. É um menino submisso. É um menino que não tem dificuldade de obediência. Ele corre e diz, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Aí Eli diz a Bíblia, Eli entendeu que o Senhor chamava o menino. Sabe o que Deus falou ao meu coração enquanto eu meditava nesse texto aqui? Se você tem chamada de Deus, no tempo certo, a liderança vai entender a chamada de Deus na sua vida. Mas espere, confia, não fique entrando nessa onda dos rebeldes, não fique entrando nessa onda do se não me honra eu abro ali uma esquina, uma loja, coloca a placa Poleiro dos Anjos, eu mesmo me unjo com óleo de peroba e eu sou pastor. Não, calma, se você tem chamada, Deus garante. Agora, de novo, lembra da mãozinha? Arca, Eli, Samuel, de cá para lá, Samuel, Eli, arca. A voz que sai da arca para alcançar Samuel, passa por Eli. Para que Samuel ouça a voz que sai da arca, Samuel precisa passar por Eli, porque entre você e o seu sucesso está a sua liderança. Ele vai a Eli e diz, o Senhor me chamou. Aí diz a Bíblia, entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, e disse assim, eu não te chamei não, mas eu já sei quem é que insiste tanto para chamar alguém. Eu já sei quem é que não desiste de quem tem chamada. É isso que ele está entendendo. Eu já sei quem é que gosta de conversar com a gente na madrugada. Já sei. Vai e deita. Se te chamar de novo, dirás. Está adiantando os negócios aí. Dirás. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Todos vocês, 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. O menino volta e deita. Tu tá entendendo o exercício da obediência? Deus chama, ele vai a Eli. Aí ele diz, chamei não, volta e deita. Ele volta e deita. Deus chama, ele vai a Eli. Eu te chamei não, volta e deita. Ele vai e deita. Deus chama de novo. Ele vai a Eli. É o teste da obediência. Vai e volta. Vai a liderança e volta. Vai a autoridade estabelecida e volta. Deus está exercitando o menino. Porque quem não é apto a obedecer, nunca será apto a liderar. Ele se tornou profeta, juiz, sacerdote. Esse menino desenvolveu-se no ministério, representando Deus na terra. Mas o exercício da liderança, aí eu acho lindo que ele diz assim, meu filho, porque o líder que se comporta como pai, conquistará a obediência do coração dos seus liderados. Ele não se comporta como chefe de uma tribo, ele se comporta como pai. Paulo disse à igreja em Corinto, eu vos gerei em Cristo. Paulo disse à igreja, aos Gálatas, a igreja na Galácia, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tem muitos líderes que não querem ser pais, porque sabem que o filho sempre será superior ao pai, se esse filho for bem treinado. Mas o líder que não tem medo de perder a posição para o liderado, ele consegue enxergar nos liderados filhos, e ele investe o seu melhor nesses filhos. É por isso que Eli consegue chamar Samuel de filho. Aí Samuel volta e deita. Lembra da mãozinha? As três partes? Fala as três partes para mim. 1, 2, 3. Aí eu vou ler um versículo e só quem tem Bíblia vai pegar. Quem não tem Bíblia vai dizer que não tem nada a ver. Agora, eu vou ler o versículo, só quem tem Bíblia vai pegar. E o menino voltou e se deitou. E o Senhor chamou Samuel. Aí ele disse, fala, porque teu servo ouve. Nem agora não, calma. Fala, porque teu servo ouve. Ele não disse fala, Senhor. Ele disse fala, porque teu servo ouve. O menino não é hipócrita.
O versículo 1 e 2 diz que não tinha visões manifestas, a palavra do Senhor era muito rara, ele não conhecia, diz a Bíblia, ele não conhecia a voz de Deus, ele não conhecia o Senhor, ele não tinha intimidade com a voz do Senhor. Então o que ele disse? Deita, o que ele disse? Deita e diz, fala Senhor que teu servo ouve. Mas quando ele deita ele pensa, ele é um menino que não tem preguiça de pensar. Ele é um menino que pensa antes de falar. Porque tem gente se achando, eu falo mesmo, o que tiver na cabeça eu falo mesmo. Então você é doido, porque só doido fala sem pensar. O menino pensa para falar. Eli me disse, fala Senhor porque teu servo ouve. Mas eu não conheço essa voz. Eu não conheço o Senhor. E ele está falando comigo com a voz de Eli. É por isso que eu vou atrás de Eli. A voz que eu estou ouvindo eu sei que é de Eli. Teve gente que não entendeu. Deus está falando com Samuel através da sua liderança. Deus está me mandando dizer isso aqui, irmão. E eu sei por quê. É porque Deus quer tratar com a sua alma. Deus está falando com Samuel através da voz de Eli. É por isso que ele corre atrás de Eli. Ele cresceu ali. Ele tem entre 14 e 15 anos de idade. Ele não vai confundir a voz. É por isso que ele vai a Eli. Mas ele dentro e diz, fala, porque teu servo ouve. Ele não chama o Senhor de Senhor, mas ele se chama de servo. Porque ele não conhece Deus como o Senhor, mas ele sabe que ele é servo. Ele se expressa conforme ele se conhece. Só é capaz de pensar quem se conhece. Então pense. Pelo amor de Deus, preste atenção. Pelo amor de Deus, se ligue. Pelo amor de Deus, valorize o raciocínio. Irmão. Tem arca, tem voz de Deus, está tendo visão, está tendo algo sobrenatural. E o menino diz, eu vou pensar para ver o que é que eu falo. Olha, eu estou entendendo de quem é essa voz. O menino está pensando, eu sou pentecostal, você é pentecostal, eu gosto do fogo. Mas tem gente pensando que pentecostalismo é perder a capacidade de pensar. Tem gente pensando que ser cheio do Espírito Santo é falar um monte de coisa que ele não entende, nem outro consegue entender. Tem gente que ser cheio, pensa que ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas, quando na verdade ser cheio do Espírito Santo é ser capaz de segurar a língua que tem. Eu não sou contra os dons espirituais, eu creio, eu prego, eu oro por eles, mas eu estou te dizendo, equilíbrio, você precisa entender o que é que você está fazendo. Eu estava numa vigília pregando, o camarada olhou para mim, quando ele viu que eu era pequeno, ele disse, eu vou lá. Irmão, o cabo era muito grande, ele pegava as pessoas, irmão, colocava no pescoço dele, rodava e soltava. Quando ele soltava, as pessoas rodavam. Ele olhou para mim e ele disse, é fácil. Aí eu olhei para a Luana e disse, ele vai vir em mim. Irmão, não é que ele veio, só que ele veio nessa posição. Eu disse, vem touro, vem. Ele olhou para mim nessa posição e veio com tudo para me fazer rodar. Eu disse, não vou rodar. Quando ele chegou perto, eu botei a mão no pescoço e disse, ele olhou para mim e disse, pastor, o que é isso? Eu falei, eu que não sei. Ele disse, eu estou tão cheio, que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu disse, então tu está cheio de outra coisa, não é do Espírito de Deus não. Ele assustou. Eu disse, porque o Espírito de Deus não rouba a consciência de ninguém. Paulo disse, adorarei em espírito, mas adorarei com entendimento. Cantarei em espírito, mas cantarei em entendimento. Não tenha preguiça de pensar.